Voltamos muito alegres com as repercussões, os retornos que recebemos essa semana sobre o desafio que nós propusemos no último vídeo sobre gratidão. Tivemos bastante compartilhamento, muitos views e podemos ter certeza, com mais profundidade e clareza, que esse tema realmente ele é muito impactante e relevante. E até chegamos a uma conclusão que, um pouquinho mais para frente, talvez a gente vai abrir um pouco mais esse vídeo para dar um pouco mais de continuidade. E aí nessa semana resolvemos falar de um tema também bastante relevante nas nossas vidas, que é a relação entre pais e filhos. Decidimos isso por conta de um post que foi bastante comentado na fanpage, que trazia a ideia de que quando um dos parceiros desconsidera os valores do outro, os filhos, as crianças se sentem obrigadas a tomar partido e, por uma questão de saúde emocional e de lógica emocional, elas tomam partido em direção àquele pai ou a mãe que é desconsiderado pelo outro. Por que isso acontece? A criança tem a necessidade de se sentir amada e vinculada com ambos os pais. Porém, no processo de criação, os pais precisam renunciar a alguns valores que eles trazem da família de origem e respeitar os valores que o parceiro traz da família de origem dele, chegando assim a um consenso e um equilíbrio no que é melhor para a criação desse filho. Dessa forma, o filho se sente livre para se manter vinculado e amando os dois, vivendo num sistema harmônico mesmo de criação. Isso acontece quando estamos, então, num cenário ideal. Na prática, no nosso dia a dia, como pais, filhos, terapeutas, sabemos que não é isso que acontece. Normalmente, desavisadamente, nós tomamos como importantes e relevantes apenas o que trazemos da nossa origem, desconsiderando o que o nosso parceiro, a nossa parceira traz. E o que acontece dentro da criança é que ela fica dividida, porque ela tem que escolher qual dos pais ela vai optar. Então ela precisa se manter vinculada com os dois e amando os dois, porém naquele momento ela já não pode mais. Então um exemplo para ficar um pouco mais claro e ilustrativo. Na família da mãe, a concepção, a noção e crença sobre o trabalho é que não é tão importante, é algo que só completa a vida, tem uma pequena relevância. Na família do pai, por exemplo, o trabalho está relacionado à responsabilidade, esforço e integridade. Então, os casais estão juntos, o casal está junto, os pais, e eles têm concepções e valores totalmente diferentes e não chegaram no acordo. Então, esse pai começa a trabalhar muito e fica muito tempo fora. Essa criança presencia, por vezes, a mãe reclamando, dizendo da dor que ela sente da ausência do marido. Então, o filho, vendo isso, se sensibiliza e se aproxima da mãe, com pena dela. E o que acontece internamente dentro da criança por conta disso? Ela se aproxima da mãe, mas também tem necessidade de se sentir amando e vinculado ao pai. Só que explicitamente, já que a mãe está desconsiderando ele não pode amá-lo na frente dela. Então ele ama de uma forma que a gente chama que é oculta. E relembrando o começo que eu falei, de que forma que ela se mantém amando o pai? Através dos vínculos. Então ele se vincula através dos valores e aí pode amar ocultamente esse homem. E aí mantendo-se fiel a alguns valores e crenças que esse pai traz da família de origem. O problema é que muitas vezes daí na vida adulta, quando a pessoa precisa escolher entre a quantidade de horas que ela precisa trabalhar, como que ela vai fazer na família dela, ela se depara com uma situação de conflito, onde ela não consegue abrir mão disso. E ela não tem ideia que isso diz respeito ao vínculo que ela conseguiu estabelecer com o pai por conta daquilo que ela vivenciava na infância. Aqui podemos então mencionar como solução, além daquilo que o Bruno contou para nós no cenário ideal, é que precisamos nos lembrar que além de pai e de mãe, acumulamos outros papéis, marido, mulher, e que quando nós nos lembramos disso, vamos ter então uma percepção um pouco mais refinada de que talvez o nosso marido não seja o melhor marido, mas que ele é o melhor pai para o nosso filho. Ou que a nossa esposa pode não ser a melhor esposa, mas que ela certamente é a melhor mãe para o nosso filho. Então, havendo esse respeito mútuo e tendo essa coragem de renunciar por vezes o valor da família,
a criança pode viver num ambiente mais harmônico e estar livre para amar ambos os pais. Desejamos que isso ajude você nas suas reflexões, no aprofundamento dessa questão relação pais e filhos, e voltamos de uma próxima vez com algo que também possa te interessar e te deixar mais instrumentalizado para dar seguimento à sua vida. Agradecemos muito a sua presença aí do outro lado. Até lá. Crescendo, foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupar.